Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram do Senhor o túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tentemos, irmãos. Meus irmãos, este domingo a igreja comemora a solenidade mais importante, a ressurreição do Senhor. O Senhor Jesus, ungido com o Espírito Santo, cujo ministério iniciou às margens do Rio Jordão, quando ele tinha por volta dos 30 anos, pregou, passou pelo mundo fazendo bem, tendo as suas palavras confirmadas com a autoridade de Deus por meio de diversos milagres, prodígios, portentos. Os nossos pecados o colocaram numa cruz, mas depois de 3 dias, o Senhor Jesus não foi abandonado às mãos da morte. O Pai o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo. O Pai não permitiu que a morte tivesse a última palavra sobre a vida de Cristo, conforme está num dos salmos do Antigo Testamento. E o teu santo não sofrerá a corrupção. O Senhor tinha proclamado ao longo do seu ministério público, dirigindo-se aos seus discípulos, que morreria, mas que ao 3º dia ressuscitaria dos mortos. Porém, eles não compreendiam o significado dessas palavras. Imaginavam que Jesus estivesse pregando uma parábola, que Jesus estivesse falando de um jeito enigmático, que Jesus estivesse se referindo a alguma coisa por meio de figuras, como ele costumava fazer. Não lhes entrava na cabeça que Jesus pudesse morrer, muito mais que, tendo morrido, pudesse ressuscitar dos mortos. Por isso, a proclamação do Evangelho de hoje diz que no primeiro dia da semana, isto é, domingo, bem cedinho, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Algumas mulheres foram com ela, levando consigo perfumes, provavelmente para terminar de preparar o corpo do Senhor, uma vez que a preparação do corpo do Senhor foi feita às pressas. Lembremos-nos, nosso Senhor morreu por volta das 3 da tarde. Os judeus guardam o sábado, eles não fazem absolutamente nada no sábado. E de maneira especial aquele sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene, era Páscoa para os judeus. Veja, a Páscoa não é uma festa que começou com os cristãos.
Os judeus celebravam a Páscoa. Na Páscoa dos judeus, eles celebravam a saída do povo de Deus da terra do Egito. Lembremos-nos que o povo hebreu estava escravo no Egito. Deus então envia 10 pragas sobre aquela terra, sobre o Egito, uma vez que o faraó não queria libertar aquele povo, queria impedi-lo de retornar para a terra que Deus tinha dado a Abraão e a sua descendência. Então Deus envia 10 pragas. Lembremos-nos também do anjo exterminador, da ira de Deus que caminha pelo Egito, na noite em que Deus libertou aquele povo, fazendo com que todos os primogênitos da terra morressem, exceto os primogênitos das casas que tivessem sido aspergidas com o sangue do cordeiro. Então, aquele povo é libertado e pode correr, atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto em direção à terra de promissão. Os judeus comemoravam na Páscoa este evento. A palavra Páscoa significa passagem. Por quê? Porque Deus, por meio do seu anjo, o exterminador, o anjo da ira, passou pelo Egito, matando os primogênitos dos egípcios, mas preservando o dos hebreus. E assim, fazendo com que o faraó permitisse a saída daquele povo da terra da escravidão. Passagem também porque o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, começando escravos, mas do outro lado saindo libertos. Esta passagem que o povo libertar. Mas nós, enquanto cristãos, ressignificamos a Páscoa. A Páscoa não é a mera passagem daquele povo, daquela época, da escravidão material para a libertação material. Não. Nós comemoramos na Páscoa a passagem de Cristo, que entrou na morte, mas saiu do outro lado ressuscitado. E na Páscoa dele, todos nós comemoramos a nossa Páscoa. Por quê? Porque pelo batismo, nós nascemos pecadores, mas tendo passado pelo batismo, também fomos ressuscitados espiritualmente. Da vida de pecado para a vida da graça. E um dia, o Senhor também nos ressuscitará. Os nossos corpos frágeis, os nossos corpos mortais, que serão um dia entregues à morte, e a terra não permanecerão na morte na terra. O Senhor também nos dará um corpo glorioso, semelhante ao dele, por ocasião da sua segunda vinda, por ocasião da ressurreição dos mortos. Por isso, meus irmãos, isso é motivo de grande alegria. Maria Madalena, então, foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, com outras mulheres, em virtude da pressa que tinham para preparar o corpo de Jesus, sexta-feira, às 15h. O sábado, os judeus guardam o sábado, e para eles o sábado começa no entardecer da sexta-feira. No entardecer da sexta. Então, por volta das 6h, eles têm que deixar absolutamente tudo aquilo que estivessem fazendo. Às pressas eles fizeram. Sepultaram Jesus às pressas. A Bíblia diz que havia um túmulo novo, porque havia um jardim perto daquele lugar onde Jesus tinha sido crucificado, e um jardim com um túmulo novo, não é? Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, e de repente o seu coração encheu-se de medo. Imaginava que o corpo de Jesus tivesse sido roubado. Então correu ao encontro do líder dos apóstolos, Simão Pedro, e o outro que Jesus amava. A tradição diz que aquele que Jesus amava era João, o apóstolo e evangelista. Os dois correram, encontraram o túmulo vazio, mas veja só, o discípulo que Jesus amava entrou, viu e acreditou. Acreditou. Lembrou-se das palavras de Jesus. Ele foi o primeiro a acreditar, porque se lembrou das palavras do Salvador, de que a morte não iria tragá-lo para sempre. Sim, meus irmãos, na cruz a morte tragou Jesus, mas o Senhor a destruiu. Existe uma frase atribuída a Santo Agostinho, em que se diz: Jesus é a morte da morte na morte.
Jesus matou a morte na morte. Como assim? A morte imaginou que tinha vencido quando tragou a vida para dentro dela. Mas o que acontece quando se acende uma luz numa sala totalmente escura? Ela perde as trevas. Assim também, quando a morte imaginou que tinha vencido, tragando a luz, tragando a vida para dentro dela, Jesus a destruiu de dentro para fora. Porque Jesus é como uma luz que se acende no meio de uma sala escura. Ela ilumina toda a sala e destrói todas as trevas. Jesus matou a morte a partir de dentro, como um prédio que é implodido. Coloca-se uma bomba dentro do prédio, nas estruturas mais centrais do prédio. E quando aquela bomba estoura, o prédio todo cai. Não adianta às vezes colocar uma bomba fora. Quando querem derrubar um prédio, eles colocam-na dentro dele. Assim também, Jesus Cristo, tendo mergulhado na morte, a partir do seu centro, a matou, a destruiu. Por isso o apóstolo pôde dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Cristo Jesus a venceu. E Ele também nos abriu para nós um caminho. Porque tendo vencido a morte nele mesmo, já começou a vencê-la em nós. Ele a vence em nós quando a gente deixa a vida de vícios, quando a gente deixa a vida de pecado, quando a gente deixa esta vida mortífera que nos leva à condenação eterna e nascemos de novo para a vida de Cristo. Nós cantávamos: banhados em Cristo somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aquele que está em Cristo pelo batismo nasceu de novo e deve continuamente atualizar esta graça que foi derramada no dia do nosso batismo. Nós não podemos mais viver segundo o velho homem, seus instintos, suas tendências, suas dominações, suas desordens, mas viver a imagem e semelhança de Cristo, o homem ressuscitado. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento do passado, ela age em todos os fiéis. Cristo morreu para abrir um caminho. Ele é o primogênito, diz a Bíblia, de uma multidão de irmãos. E eu preciso viver como Cristo ressuscitado. Veja o que foi escrito aqui: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Se Cristo ressuscitou, a vossa vida deve consistir em aspirar, em anelar, em desejar profundamente viver como Ele, receber a graça, a força do alto, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que essa Páscoa seja diferente de todas as outras Páscoas que você já viveu. Que ela não seja apenas uma ocasião para se reunir com a família, mas sobretudo uma oportunidade para nascer de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.